Agora falaremos sobre sinais especiais. O que caracteriza um sinal especial? É uma boia de diversos formatos, como podemos observar. A cor é amarela, mas o que caracteriza é esse top, um X de cor amarela. Então o que caracteriza a boia desse sinal especial? Um top, sendo um X de cor amarela. Essas boias são utilizadas em casos de dragagem, varredura, ou seja, exercício militar, tubulação submarina, prospecção geológica. Então eu devo afastar, não navegue na área onde você avistar uma boia de sinal especial. Balizamento fluvial e lacustre. As principais placas e seus significados. Essas placas são colocadas em pilares, no pilar da ponte, com a finalidade de orientar a navegação. Então, observando que as placas de pilares são, eu observo, um retângulo encarnado. Um retângulo encarnado significa que quem está navegando nesse sentido terá essa placa no pilar à esquerda. Esse pilar eu tenho a placa que é o triângulo verde. O pilar de ponte está à minha direita. Retângulo encarnado, pilar de ponte à esquerda de quem desce ou sobe o rio. Pilar de ponte com um triângulo verde significa pilar de ponte à direita de quem desce ou sobe o rio. Observando que nós temos a inversão para quem navega no sentido contrário. Então a inversão seria onde está o retângulo encarnado, nesse pilar, mas na parte de trás. No triângulo verde, nesse pilar, só que na parte de trás. Observando acima, no vão central, verificaremos um losango amarelo, que significa tráfego permitido nos dois sentidos. Então, para quem vem do porto para quem vai do mar para o porto ou do porto para o mar, vai observar que um losango amarelo, tráfego, está permitido nos dois sentidos. Quando eu observar dois losangos amarelos, significa que o tráfego está permitido com sentido único, sendo que no outro lado da ponte estará uma placa de tráfego proibido. Então toda vez que eu tenho dois losangos amarelos, significa que o tráfego está permitido com sentido único. As placas que ficam à margem dos rios, de lagos, são as placas perigo isolado, que significa afaste-se, podendo ser uma pedra, uma embarcação que naufragou, um casco sobrado. Nós temos o H, que é para você seguir o meio do canal, o X, que é para trocar de margem, o Y, como eu disse anteriormente, usado no caso da bifurcação, e o retângulo encarnado significa canal junto à margem. O canal de maior profundidade está junto à margem. Risco de abalroamento ou colisão. Abordaremos o assunto. Vejamos. Toda vez que a marcação estiver constante e a distância estiver diminuindo, fique atento, pois poderá ocorrer o abalroamento, a colisão. Esse assunto é abordado pelo RIPEAN, que significa Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar ou no local onde você estiver navegando. É válido a mesma regra. Esse regulamento nos dirá o que fazer na presença de outras embarcações. Quem manobra, quem tem preferência. Então é o RIPEAN que vai prescrever. Observando que o risco de colisão, como eu havia dito, a marcação está constante e a distância está diminuindo. Então, o que fazer? A legislação diz: manobre com antecedência, reduza a velocidade, mostre para outra embarcação que o seu rumo foi alterado, com a finalidade de evitar a colisão. Caso ocorra a colisão, o acidente será julgado pelo Tribunal Marítimo, que é um departamento da Marinha que julga todos os acidentes marítimos. Aqui nós observamos uma embarcação de médio porte numa velocidade superior à permitida. Então a velocidade da sua embarcação pode causar danos a outros barcos. O que fazer? Reduza a velocidade próximo de embarcações fundeadas, embarcações miúdas, às vezes embarcações até sem propulsão, próximo de marinas
de áreas onde embarcações possam estar atracadas, sendo a velocidade ideal menos do que 5 nós. 5 nós é aproximadamente 9 km por hora. Porque para entendermos o nó, devemos primeiramente saber que uma milha tem 1.852 metros. Já o nó é 1 milha por hora. Então, fazemos o simples cálculo. Multiplicamos a velocidade por 1,8. Então, se minha embarcação está a 20 nós, ela está a 20 vezes 1,8. 36 km por hora, aproximadamente. Embarcações de vela. Aqui eu observo que uma embarcação está recebendo o vento. Como eu disse, onde o vento entra, falamos barlavento. E onde o vento sai, sotavento. Então a embarcação que está a barlavento é que deverá manobrar, deverá guinar. Esta embarcação que está a sotavento, ela tem preferência. Já no rumo cruzado, observamos que o veleiro está avistando a outra embarcação pelo seu lado direito. E a regra nos diz que quem avista a outra embarcação por boreste, por seu boreste, é que manobra, passando sempre pela popa. Quem avista por bombordo tem preferência. Em canais estreitos, deveremos navegar sempre à margem a boreste, observando que nós temos a sinalização na entrada do canal. No caso aqui nós temos uma baliza, que é uma sinalização fixa. Caso sejam colocados boias que são flutuantes, essas boias deverão ser colocadas em ordem crescente de numeração. Do mar para o porto em ordem crescente e do porto para o mar em ordem decrescente de numeração. Vamos conhecer um pouco sobre ultrapassagem entre embarcações. Vejamos. A ultrapassagem é toda vez que a embarcação alcançadora aproximar do través da outra embarcação, relembrando que a parte divante é a proa, a parte curva é a bochecha, mais ou menos ao meio é o través, próximo da popa a alheta e a popa. No outro bordo, no outro lado, nós temos novamente a bochecha, o través e a alheta. Então, través. Então, aproximou do través, considera-se como ultrapassagem. Então essa embarcação é alcançada e essa é a alcançadora. A alcançadora, ela que deverá manobrar para ultrapassar a embarcação que está avante. Essa ultrapassagem, no caso, nós podemos observar que é por bombordo. Então a ultrapassagem aqui é por bombordo. Situação de roda a roda. Mas por que roda a roda? Porque existe uma peça na proa da embarcação, quando ela é construída, chamado roda de proa. Então, roda de proa dessa embarcação com a roda de proa dessa embarcação. Então, é uma situação de roda a roda, frente a frente. Na situação de roda a roda, a regra nos diz: ambas deverão guinar, manobrar para a boreste. Então, boreste para essa embarcação e boreste para essa embarcação, como na situação mostrada. Então, não esqueça, manobrar para a boreste cruzando à noite. No caso, à noite, a embarcação estará com as luzes de bordo, cruzando luz encarnada com encarnada. Essa é a situação de roda a roda. Então, ambas deverão guinar para a boreste. Essa para a boreste e essa embarcação para a boreste, como na ilustração que podemos observar. Já em rumos cruzados, podemos observar que, ao avistar a luz encarnada, devemos manobrar e passar pela popa da embarcação, pois a embarcação que avistar a luz verde terá preferência. Aqui avista a luz encarnada, obrigatoriamente deverá manobrar e passar pela popa. Rumos cruzados, mais uma situação para a gente poder ter um bom entendimento dessa regra do RIPEAM. Lembre-se, a embarcação que mostra o seu bombordo tem preferência, manobre e passe pela popa. Então, avistando a luz encarnada, não se esqueça, encarnado no barco, lado do coração, passe pela popa da embarcação. Novamente, os rumos cruzados, guina para boreste. Rumos cruzados à noite, avistei a luz encarnada, manobre e passe pela popa da embarcação. Agora falaremos sobre moto aquática. Vem comigo e acompanhe na tela. A habilitação para conduzir a moto aquática é o motonauta. O motonauta, habilitação onde o condutor deverá ter no mínimo 18 anos de idade, passar por um exame teórico na Marinha, composto de 20 questões,
sendo que 50% das questões de acerto estará aprovado. As áreas de segurança. Áreas de segurança são áreas não próximas de praias, áreas distantes, onde você vai navegar e não trazer nenhum risco para banhista, utilizando sempre colete salva-vida aprovado pela DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas, sendo o colete utilizado pela moto aquática, pelo condutor da moto aquática, o colete de classe 5, que é considerado embarcação miúda, devendo ter o cordão de segurança atado ao pulso ou a qualquer parte física, de maneira que quando o condutor estiver dentro d'água, a moto aquática desliga automaticamente. É proibido o reboque com moto aquática abaixo de 3 lugares, sendo utilizada e autorizada pelas equipes de salvamento. E as recomendações são uso de óculos, capacete e luva. Então isso são recomendações. Na situação ilustrada, a gente observa que aqui a atividade comum no verão, o Banana Boat, que não pode ser conduzido por arrais, nem por motonauta, nem por mestre amador, nem por capitão, pois se trata de uma atividade profissional. É uma atividade que você, caso tenha interesse, deverá procurar uma organização da Marinha do Brasil para poder buscar maiores informações. Para condução de moto aquática, no mínimo tem que ser habilitado como motonauta. A validade da carteira de motonauta, assim como as demais do grupo de amadores, é de 10 anos. Aqui observamos na ilustração a maneira correta, sempre passando pela polpa da embarcação. O assunto agora são as luzes de navegação, ou também conhecido como luzes de bordo. As luzes de navegação, como eu disse anteriormente, para gravar mais facilmente, lembre que lado esquerdo, luz encarnada, lado direito, boreste, bombordo, lado direito, boreste, luz verde, luz de mastro, e temos também uma luz na polpa da embarcação, conhecida como luz de alcançado. Luz de navegação, setor de visibilidade. As luzes de navegação devem ser mostradas do pôr ao nascer do sol, e em caso de visibilidade reduzida, chuva forte, nevoeiro, então nós devemos usar as luzes de navegação. Durante o dia, deve-se usar as marcas. Preste atenção, as luzes de navegação são vistas até um determinado ponto. Entendi. Cada luz tem o seu setor de visibilidade. Então, o que nós podemos analisar da situação é que essas luzes são setorizadas, não é de qualquer ponto que eu irei avistá-las. Luzes em lanchas. Então, aqui nós temos uma embarcação com a luz verde a boreste, com a luz encarnada a bombordo, com a luz de mastro e com a luz de alcançado, conhecido como faróis de navegação. Toda embarcação que navega à noite, no período noturno, obrigatoriamente deverá ter as luzes de bordo. Luz de navegação, setor de visibilidade, embarcação em movimento. Então toda embarcação maior do que 50 metros de comprimento deverá usar, além das luzes de bordo, luz de boreste, bombordo, mastro e alcançado, uma luz a mais branca, identificando que ela é maior do que 50 metros. Já uma embarcação menor do que 50 metros deverá usar as luzes de bordo já definidas anteriormente. Luzes de navegação. Lembre-se, luzes de navegação com setor de visibilidade indicam que a embarcação está em movimento e para que direção está navegando. As luzes de boreste e de bombordo têm o setor de 112,5 graus para cada bordo. A luz de mastro tem um setor de 225 graus. A luz de alcançado, que fica na polpa, tem o setor de 135 graus. Igualmente a luz de reboque, que é uma luz amarela, que também tem um setor de 135 graus. Aqui nós observamos uma luz visível em qualquer ponto, 360 graus, então conhecida como luz circular. Aqui nós avistamos as luzes de bordo para uma embarcação menor do que 50 metros e maior do que 50 metros. Observe que ela tem uma luz a mais, que é a luz branca no mastro de vante. Vante é a parte da frente da embarcação. Devemos, ao navegar, nos mantermos vigilantes, pois dentro da área poderão ter embarcações menores que não têm a luz de bordo, mas que usam facho manual à noite. Um exemplo, as embarcações pesqueiras. Então sempre estar vigilante, pois corre o risco de ter um acidente com embarcações de menor porte.
Bom, vamos falar um pouco sobre RIPEAN. Bom, o RIPEAN, ele é um regulamento, como eu disse anteriormente, é o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar. Ele é um regulamento de 1972, utilizado em todos os países. Então essas regras são válidas para qualquer área de navegação. As regras desta parte se aplicam em todas as condições de tempo. As regras referentes às luzes se aplicam do pôr do sol ao nascer do sol, não devendo ser exibidas outras luzes que possam ser confundidas com as luzes especificadas nessa regra. As luzes dessas regras, se instaladas, também serão exibidas entre o nascer e o pôr do sol e em caso de visibilidade restrita. As regras referentes às marcas se aplicam ao período diurno. Então, resumindo, à noite nós utilizaremos as luzes de bordo e durante o dia utilizaremos as marcas. Só é permitida a utilização de luzes correspondentes às regras do RIPEAN. Qualquer outra luz pode camuflar as luzes de bordo. Luzes de navegação e marcas. Preste atenção, todas as embarcações devem ter luzes de navegação. Então, no caso dessa embarcação, nós observamos uma embarcação de colchão de ar. É uma embarcação que mostra no mastro principal uma luz intermitente amarela. Então, uma embarcação que desenvolve grande velocidade. Já a lancha de praticagem, normalmente nós observamos a lancha de praticagem nos portos. Então ela exibirá à noite uma luz branca superior e uma luz encarnada inferior, devendo ter as demais luzes de bordo. Então luz superior branca, inferior encarnada, vermelha, significa que é uma lancha de praticagem. Embarcação com menos de 7 metros de comprimento deve ter no mínimo uma luz circular branca acesa. Então no caso, para mantermos vigilante, pois esta é uma embarcação que deverá ter um facho manual, uma luz branca à noite durante a navegação. Luzes em barcos pesqueiros. Então, observando que podemos ter a pesca de arrasto e a pesca de cerco, que é a pesca não de arrasto. Então, a pesca de arrasto, luz superior verde, inferior branca. Pesca que não seja de arrasto, luz superior encarnada, luz inferior branca. Já no período diurno, utilizaremos as marcas. As marcas são utilizadas de dia e servem para indicar situações diferentes em que as embarcações se encontram. Elas sempre serão içadas no mastro principal, onde possam ser vistas com facilidade. Observando que 2 cones unidos pela base significa uma embarcação rebocada. Então essa embarcação está sendo rebocada. Deverá usar a marca de 2 cones unidos pela base. Uma embarcação sem governo significa uma embarcação que pode estar à deriva, com alguma avaria. Esta embarcação deverá utilizar 2 esferas pretas no período diurno. Já uma embarcação com capacidade de manobra restrita, normalmente uma embarcação de grande porte, ou uma embarcação que está fazendo um trabalho de dragagem, um trabalho de pesquisa. Então essa embarcação deverá apresentar durante o dia uma esfera preta no mastro, 2 cones pela base e novamente uma esfera preta, que é o sinal que identifica a embarcação com capacidade de manobra restrita. Embarcação com capacidade restrita ao calado. Normalmente ela será restrita ao calado na entrada do porto, pois o calado é o que está da linha d'água para o fundo. Então da linha d'água para o fundo nós falamos calado. Sendo que nas embarcações de grande porte, este calado tem uma escala chamada disco de Plinson. Então, o sinal que indica que uma embarcação é restrita ao calado é um cilindro preto que deverá ser mostrado no período diurno. Já uma embarcação encalhada deverá apresentar 3 esferas pretas no mastro principal, que é o sinal indicativo. Já uma embarcação fundeada apresentará uma esfera preta no mastro principal. Aqui nós podemos observar uma embarcação fundeada menor do que 50 metros e uma embarcação maior do que 50 metros fundeada. Embarcações que transportem cargas perigosas deverão ter no mastro principal uma luz encarnada, que indica que ela transporta cargas perigosas. Embarcação sem governo. Agora podemos associar as marcas no período diurno e a luz que essa embarcação utiliza no período noturno, sendo 2 esferas pretas durante o dia e 2 luzes encarnadas
no período noturno. Agora falaremos sobre embarcação engajada em operação de varredura de minas. Normalmente são embarcações que fazem exercícios militares. Essas embarcações deverão apresentar 3 luzes verdes, sendo uma no mastro e 2 na verga do mesmo mastro. Essas embarcações são embarcações que fazem atividades de exercícios militares. Então, a sua embarcação não poderá aproximar a menos do que 1000 metros da popa ou a menos do que 500 metros dos bordos desta embarcação. Já no caso de navegação à vela, então embarcações com propulsão à vela, elas deverão apresentar a luz encarnada superior e a luz verde inferior. Aqui nós observamos a situação de uma embarcação encalhada. Então pode de repente até confundir com a sem governo, que também são 2 luzes encarnadas, só que a sem governo estará em movimento e a encalhada está parada num banco de areia maior do que 50 metros, 2 encarnada, embarcação encalhada, mas durante o dia, ao contrário da sem governo que exibe 2 esferas pretas, ela exibirá 3 esferas pretas. Embarcação restrita ao calado, como eu disse anteriormente, ela utilizará durante o dia um cilindro, mas durante a noite 3 luzes encarnadas no mastro principal. Aqui podemos visualizar as boias, não esquecendo que as boias são colocadas em ordem crescente do mar para o porto e do porto para o mar em ordem decrescente. A embarcação que reboca. Então, embarcação rebocando, observe que se ela apresentar 2 luzes brancas no mastro principal, indica que ela está rebocando uma embarcação menor do que 200 metros. Então essa luz deverá ser utilizada no rebocador. Então 2 luzes brancas significa que o comprimento da embarcação rebocada é menor que 200 metros. Caso seja visto 3 luzes brancas no mastro principal do rebocador, esta embarcação terá um comprimento maior do que 200 metros.